O documentário My Beautiful Broken Bride retrata a história de uma jovem chamada Lodge, que aos seus 34 anos sofreu um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Lodge então decidiu fazer de sua recuperação um documentário, gravando todo esse processo como se fosse uma espécie de diário. Neste documentário, ela mostra um pouco mais como se deu seu AVC e como ela fez para recuperar as habilidades perdidas em decorrência desse acidente. Bom, de um modo geral, o acidente vascular cerebral, AVC, pode ocorrer de duas formas: com o rompimento de um vaso sanguíneo na região do cérebro, chamado de AVC hemorrágico, ou o AVC isquêmico, que consiste no bloqueio de um vaso sanguíneo, também cerebral, por conta de um coágulo. Bom, o AVC de Lodge foi o hemorrágico, ou seja, ela teve um vaso cerebral rompido, e isso fez com que a passagem de sangue para o sistema nervoso fosse interrompida. Bom, sabemos que uma das funções do sistema cardiovascular é prover oxigênio para o sistema nervoso, para que os neurônios consigam fazer as suas funções. E o sistema nervoso tem como uma de suas funções enviar impulsos elétricos para que os órgãos do sistema cardiovascular consigam realizar suas funções. Com isso, podemos perceber que esses dois sistemas estão interligados e são interdependentes. Logo, o AVC interfere no funcionamento de ambos. Bom, falando um pouco mais sobre o sistema nervoso, sabemos que esse sistema consiste basicamente em uma série de ligações entre os neurônios. Essa ligação entre os neurônios não é feita de forma direta, ou seja, não há contato entre eles. É feita através da sinapse, onde ocorre a troca de neurotransmissores. Essas ligações podem sofrer rearranjos, ou seja, pode se reorganizar constantemente no nosso sistema nervoso, e essa capacidade é chamada de plasticidade neuronal. Ou seja, a plasticidade neuronal é a capacidade dos neurônios de reorganizar essas ligações que eles têm entre si. Bom, mas por que isso é importante? No caso de um AVC, a plasticidade neuronal é extremamente importante para a recuperação. Isso pois essas reorganizações das ligações ajudam na forma gradual de recuperar as habilidades perdidas. No caso da Lodge, ela teve uma afasia de expressão, ou seja, ela perdeu a capacidade de falar, e também teve uma agrafia, ou seja, a incapacidade de ler e escrever. Nesse caso, os neurônios não estão se comunicando entre si. Isso pois houve o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, o que não permite essa ligação entre eles. Logo, os neurônios precisam fazer novas ligações, ou seja, precisam reorganizar essas ligações para que ela possa, de forma gradual, recuperar essas habilidades perdidas. Você pode estar se perguntando por que Lodge não perdeu os movimentos do seu corpo, porém, isso é um tanto quanto simples de se entender. A área do cérebro de Lodge que foi afetada foi a área do frontoparietal e da broca, que são áreas do cérebro responsáveis pelas habilidades cognitivas, como a de ler, falar e escrever, que foram as habilidades afetadas no caso da Lodge. A área do cérebro responsável por movimentos motores é a área do córtex pré-frontal, ou seja, para que Lodge perdesse os movimentos do seu corpo, a área do cérebro que deveria ser afetada pelo AVC é a área do córtex pré-frontal e não a área atingida no caso dela, que foi a área da broca e a área frontoparental. Esse é o motivo pelo qual ela não perdeu os movimentos do seu corpo.